Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um Curiosidades, o meu podcast de curiosidades com piadas. É isso aí, meus amigos, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. E hoje, antes de começar a falar aqui de cinema, teremos 7 curiosidades maravilhosas sobre cinema. Mas antes, eu queria falar de um tema sério. Antes de começar a bobajada que vocês estão acostumados, eu queria falar de um tema sério que é doação de sangue. Então, tá sempre precisando, não importa a estação do ano, sempre vai ter alguém precisando receber sangue. E hoje eu queria fazer um pedido especial, que é em nome da filha de uma amiga minha da escola. Ela teve um problema com câncer, é uma criança, Clara, deixa eu ver se é Clara mesmo, não lembro se é Clara ou Clarice. Deixa eu ver aqui, ó. Nome da paciente, Clara, é Clara mesmo. Então, Clara Falck Santos. Clara Falck é F-A-L-C-H-I. Ela é filha de uma amiga minha de escola e ela é uma criança que teve um problema com câncer, já venceu o câncer, mas ainda enfrenta algumas complicações e ela tá precisando. Então é pro Hospital Graac de São Paulo. E se você tem mais de 50 quilos, tem menos de 69 anos, tem uma lista de pré-requisitos, é bem simples, mas enfim, se você puder, meu amigo, vai doar sangue. Eu vou amanhã, inclusive, doar sangue. Não precisa ser na cidade de São Paulo, pode ser qualquer Coulsan de São Paulo. Chega lá, você fala que é para Clara Falck dos Santos. E se você estiver fora de São Paulo, não importa, procura um hemocentro próximo da sua casa e vai doar sangue. Você pode salvar uma vida com uma atitude muito simples e de quebra você ainda ganha aquele atestado maroto, né? Então, se você trampa CLT aí, não precisa esperar o final de semana. Não precisa ir no sábado, que sábado tá cheio. Não, dá pra você ir na segunda-feira, já mete um atestadão, entendeu? Então, você ajuda alguém e de quebra ainda ganha uma folguinha. Então eu queria de verdade pedir pra vocês aí que estão me ouvindo, tiram uns minutinhos do seu dia e vai lá doar sangue. Eu queria até contar, antes de começar aqui o podcast mesmo, eu queria contar um negócio sobre doação de sangue, que uma das últimas vezes que eu doei, já faz muito tempo inclusive, depois eu doei acho mais uma vez pra uma pessoa lá da empresa que eu trabalhava, a última empresa que eu trabalhava, mas uma das últimas vezes que eu doei, eu tava ainda trabalhando numa transportadora, e aí a minha esposa teve apendicite. E aí eu passei a noite com a minha esposa lá no hospital tentando descobrir o que era. Ela tava com muita dor e ninguém sabia o que era ao certo e tal. E aí tava naquela indecisão e eu com ela, e eu passei a noite lá. No outro dia, eu liguei pro meu chefe, na época, na transportadora, e falei pra ele, ô Ricardo, não vai dar pra eu ir trabalhar direto de manhã, porque eu virei a noite acordado. Então eu só vou em casa, vou dormir um pouquinho, né, tomar um banho, depois do almoço eu chego aí. Porque minha esposa teve apendicite, eu fui no hospital e tal, ela acho que ela operou de manhãzinha, se eu não me engano, foi de madrugada. Enfim, falei pra ele falou pra mim assim, nem precisa vir, você vai perder o dia, o domingo, e não sei o que lá, nem precisa vir. Aí eu falei, tá bom. Aí eu saí, eu tava nos Paulo Sacramento em Jundiaí, aí eu saí e fui doar sangue. Cheguei lá, doei sangue. No outro dia, e já fiquei de folga, nem fui trabalhar depois do almoço mesmo, que eu já peguei meu atestado, nem fui trabalhar. No outro dia, eu cheguei e entreguei o atestado pra ele, ele falou assim, não adianta entregar isso aqui, filho, isso aqui é atestado de acompanhante, não vale. Falei, lê aí direito aí, otário, atestado é meu, doei sangue ontem, e quem vai perder domingo aqui? Sou otário. E aí eu entreguei e realmente foi abonado. Então, só reforçando que você, na verdade, a sua maior motivação é bom que seja ajudar os outros, mas de quebra você ainda pode chamar seu chefe de otário se ele for um otário com você antes, tá bom? Você vê que eu tento falar sério, mas não consigo, mas de verdade, eu acho que vale a pena não só pra Clara, mas mano, tem um monte de criança precisando, tem um monte de adulto, velho, enfim, tem muita gente sempre precisando, então acho que vale a pena eu perder esses minutos aqui, eu usar esses minutos pra falar de um assunto tão sério, tá bom? Então, se você é apto, meu amigo, não custa nada, tá bom? Você ainda ganha o lanche, então vai lá doar sangue, fechou? Então vamos agora começar aqui a falar do tema dessa semana, que é o que? Cinema. Vamos parar de enrolação, vamos falar aqui logo, quer dizer, eu não tava enrolando, você sabe, né? Mas vamos falar então sobre a sétima arte, o cinema, 7 curiosidades sobre o cinema. A primeira curiosidade é o seguinte, em Jurassic Park,
Os barulhos dos dinossauros eram, na verdade, sons de tartaruga fazendo sexo. Você sabe? Eu juro que eu queria ter inventado isso aqui, mas não é real. Você pode pesquisar se você quiser aí. E é muito doido isso, né? Porque se você parar pra pensar, qualquer barulho que eles fizessem, a gente ia acreditar que era dinossauro. Porque a gente não sabe o barulho que o dinossauro faz. Já parou pra pensar que, na verdade, aquele que voa, qual que é o que voa? É o pterodáctilo? Eu não sei o nome, mas enfim, aquele que voa, ele era um pássaro. Então a gente acha que ele faz aquele barulho que eu não sei. Minha imitação de dinossauro ficou muito boa. Mas enfim, a gente pensa que pode ser um barulho igual ao do Jurassic Park, mas na verdade ele era uma ave. Ele podia ser um papagaio e tá voando, e aí do nada ele tá falando: Loro, loro, loro quer café? Já pensou? Pois é, meus amigos, a gente não sabe. Enfim, essa foi a primeira curiosidade. Eram tartarugas fazendo o famoso coito ali, né? E os caras gravou. E eu fiquei pensando, sabe o quê? Será que eles esperavam? Imagina só, eles foram lá e colocaram um casal, aliás, vários casais, né, de tartaruga num lugar, organizaram um bacanal de tartaruga. E aí a minha pergunta é, eles esperaram os bichos iniciar o processo naturalmente? Ou será que, como tinha tempo, eles tinham que acelerar o processo? E aí como que acelera o processo de cruzo da tartaruga? Eu não sei, fica aí a dúvida, né? A curiosidade é essa. Agora, se você tem mais curiosidade assim como eu, vá pesquisar e descobrir se os caras tentaram induzir, botaram ali, ó, meia luz, né? O Amado Batista tocando, eu não sei o que aconteceu. Essa foi a primeira curiosidade. A segunda curiosidade é o seguinte, a palavra máfia nunca foi mencionada em O Poderoso Chefão, porque a própria máfia exigiu isso. E se parar pra pensar, faz sentido, porque O Poderoso Chefão é um filme sobre a máfia. Os mafiosos não devem se referir à máfia com a palavra de máfia. Você concorda? Eles deviam chamar de outro nome. Aliás, eles não deviam nem chamar de nada parecido. Então não faz sentido realmente num filme sobre a máfia, os mafiosos falar máfia. Mas aí talvez a polícia pudesse se referir. Enfim, a questão é, os próprios mafiosos falaram, eu não sei quem foi o diretor, eu ia tentar falar aqui, mas não tá... Porra, não sei, eu manjo muito, né? Eu manjo muito de cinema, que eu não sei nem quem foi o diretor de Poderoso Chefão. Mas os caras chegou pra ele e falou, então, pode fazer esse filminho aí, mas não fala máfia. E aí ele falou, tá bom. E aí não fez. Só isso mesmo, a segunda curiosidade é essa. A terceira curiosidade sobre o cinema é o seguinte, o filme Atividade Paranormal custou menos de $15 mil para ser filmado e lucrou 193 milhões de dólares. Meu amigo, com 15 mil, os caras ganhou 193 milhões. Proporcionalmente, o meu podcast é tão rentável quanto. Porque eu gasto mais ou menos 27 centavos para gravar um episódio aqui e já ganhei 3 canetas e uma caneca. Então você vê que proporcionalmente eu tô ali, hein? Eu tô chegando no Atividade Paranormal. Essa foi a terceira curiosidade. A quarta curiosidade é o seguinte. Na China é proibido filmes com viagem no tempo. Eu acho que o presidente, rei, imperador, mestre supremo, não sei exatamente qual é o título do líder, né, comuna safado, tô brincando, da China, mas lá é proibido passar filme com viagem no tempo. Eu acho que isso aqui é porque o cara deve ter assistido o Dark, o presidente, assistiu o Dark e falou, isso aí, muito confuso esse filme, vamos proibir. Aí proibiu. Eu acho que o presidente da China fala assim, exatamente. E aí, enfim, só uma curiosidade. Na verdade, a teoria mais aceita pelo Ocidente é que é proibido porque em filmes de viagens no tempo da China, quando os caras voltavam no passado, eles mostravam um passado chinês muito melhor do que o presente. E aí, para os chineses não olhar e falar assim, peraí, antigamente as crianças brincavam em vez de fazer Nike? Aí os caras... Que idiotice, né? Essa foi a quarta curiosidade. De fato, é proibido. Pode pesquisar, tá? Inclusive, esse é um daqueles episódios que não tem curiosidade falsa, tá? Pode parar de procurar, que esse aqui eu esqueci de colocar. Essa foi a quarta. A quinta curiosidade é o seguinte. O ator que fazia o Chewbacca em Star Wars, ele usava uma camiseta escrito "Não atirem, sou humano" nas filmagens externas. Você já pensou que...
Toda placa tem uma história, né? Você vê que essa frase não é minha. Toda placa tem uma história. Então, pro cara botar na camiseta, com certeza alguém já tá com um tiro de chumbinho na bunda dele achando que era um urso. E aí ele, quando ia gravar, ele tirava, óbvio. Mas quando ele tava ali se preparando para as externas, ele botava uma camiseta escrito bem grande: não atirem, eu sou humano. Provavelmente alguém já deve ter dado uma chumbada de chumbinho na bunda do Chewbacca. Essa foi a quinta curiosidade. Isso é verdade também, tem até imagem se você pesquisar aí. A sexta curiosidade é o seguinte, ó: o filme Psicose, de Hitchcock com H, porque se for com R, seria Pinto Rico, né? Hitchcock. Desculpa. Vamos lá. Pensamentos intrusivos às vezes dominam minha cabeça. Vamos lá. O filme Psicose foi o primeiro a mostrar uma privada sendo descarregada no cinema. Você acredita que isso virou a história? O primeiro filme que deram descarga foi esse. E eu achei maravilhoso, porque foi essa curiosidade tava como se fosse uma coisa revolucionária. E, mano, o cara só deu descarga num filme. É muito fácil ser revolucionário. Será que alguém já deu descarga num palco de stand-up? Tá aí, eu acho que eu vou tentar. Eu acho que eu vou inovar e vou ser revolucionário. Darei descarga no próximo show. Vai ser foda levar uma privada com um encanamento e tudo pro palco? Vai ser. Mas eu acho que vale a pena. Já pensou que disruptivo? Eu serei o primeiro comediante stand-up que deu descarga dentro no palco. Eu já faço muita coisa, muita piada com cocô, né? Que eu gosto de transformar cocô, que é o pior excremento humano, eu gosto de transformar em arte, em música. Então, darei um passo a mais e um dia vou ser o primeiro comediante a dar descarga no palco. Não sei se vai ter cocô lá dentro, aí já é demais, né? Aí eu acho que já é muita revolução. Vamos por partes. Primeiro vai ser só uma descarga tranquila, tá bom? Essa foi a sexta curiosidade. A sétima curiosidade é o seguinte: o som de soco em filmes geralmente é feito com uma cabeça de alface sendo esmagada. Você acredita que quando você ouve o barulho do soco no filme, na verdade tem alguém esmagando uma cabeça de alface? E aí eu pergunto, cadê os veganos agora para lutar sobre os direitos do alface? Pois é, fica essa minha crítica à indústria cinematográfica. Imagina quantos alface precisou para gravar aquele filme do Steven Seagal. Imagina, que ali é soco atrás de soco. O dia inteiro, o filme inteiro é o Steven Seagal dando soco nos outros. Imagina a carnificina de alface que foi feita. Essa foi a sétima e última curiosidade. E antes de terminar, eu queria contar pra vocês aqui a minha ideia de filme, né? Eu tenho várias ideias de filme guardadas. Eu queria contar essa pra vocês. É um filme chamado Se Eu Fosse Motoboy. Se Eu Fosse Motoboy é uma história, um thriller, né? Baseada sabe aqueles filmes que troca de corpo, igual Se Eu Fosse Você? Esse aqui é um caso desse, né? Geralmente, tipo, Se Eu Fosse Você trocou de corpo a esposa com o marido e mostra as dificuldades do homem no universo feminino e da mulher no universo masculino. Enfim, é um filme bem legal, inclusive a atuação muito legal ali do Tony Ramos e da Glória Pires, né? E eu queria fazer um negócio diferente. O meu Se Eu Fosse Motoboy, é a história de um gordão que pedia muito iFood e vivia puto porque demorava, e um motoboy que vivia entregando iFood, dando grau por aí, e sendo motoboy, né? O que mais eles fazem? Eles fogem de cachorro, né? Eles sacodem coca no grau e entrega. São guerreiros. Então a história é mais ou menos isso. O gordão ele vivia puto e o motoboy vivia na correria ali. Aí um dia, na hora que vai passar a maquininha, na hora que insere o cartão, dá um raio perto, a maquininha dá um pau e eles trocam de corpo. E aí o gordão vira motoboy e o motoboy vira gordão. E aí eles começam a entender o universo um do outro. O gordão ele deixa de ser tão puto com as entregas, porque ele passa a entregar. E aí ele vê que a realidade das ruas não é esse docinho de abóbora, entendeu? E por outro lado, o motoboy, ele também entende o lado do gordão, porque às vezes o motoboy parava para fumar um baseado. Não é todo motoboy, mas esse meu motoboy do filme, ele fumava um baseado de vez em quando. Então ele parava com a entrega do gordão na caixa. E aí quando ele muda de corpo, ele tá no corpo do gordão, e você sabe que a compulsão alimentícia é um negócio químico do corpo. Então ele
passa a ter essa compulsão e ele pede o lanche e o lanche demora e ele sente a angústia. Então um entende o universo do outro e no final desses filmes sempre eles isso é sempre igual, a mesma receita, né? Eles passam um tempo, aí aceita, aí depois, primeiro tem negação, depois eles aceitam, tem quase que os bagulho do luto ali, e aí depois eles percebem que eles têm que aprender alguma coisa pra voltar. E eles tentam aprender, mas não voltam. No meu filme não tem final feliz, acaba realmente os dois ficam cada um com seu corpo novo, só que o que acontece é o seguinte, o motoboy começa a engordar e o gordão começa a emagrecer, e aí no fim das contas os dois ficam com o mesmo peso, fica dois rechonchudinho, nem tão gordo, nem tão magro, porque eles se entenderam tanto que eles viraram a mesma pessoa em corpo separado. Muito filosófico isso, né? Sabe o que eu tava pensando? Só pra terminar aqui, eu assisti um filme ontem desses que quando o filme acaba, você não sabe exatamente o que aconteceu, que o diretor quer dar uma de disruptivo, e aí ele deixa pro espectador imaginar o final. E eu percebi que eu odeio, se você é um diretor e tá me ouvindo, eu odeio você, tá bom? Por quê? Porque eu tô assistindo o filme porque eu quero ouvir a porra da história, eu não quero inventar na minha cabeça. Se eu tivesse que ficar com as histórias que eu invento na minha cabeça, eu não ia assistir nada, eu ficava só no sofá inventando história, tá bom? Então fica a minha crítica, é isso. Eu queria agradecer o Estúdio Redane, esse estúdio onde eu estou gravando aqui, o estúdio da minha esposa, o melhor estúdio de Cajamar e região, diárias a partir de R$225, a hora fica por menos de 40 conto, então procura lá no Instagram, Estúdio Redane, manda mensagem, marca seu horário e vem pra cá, e só reforçando, doe sangue, tá bom? É nóis, até a próxima, tchau!